Expositora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senadora Ana Amélia. Bom dia, representante aqui do Ministério da Agricultura, o Alexandre e o Urbem que me antecederam. A atuação da assistência técnica nos assentamentos de reforma agrária, ela vem muito articulada com a política de assistência técnica já relatada aqui pelo Alexandre e pelo Urbem. Então, eu, em algumas lâminas, certamente vou passar com um pouco mais de agilidade. Por gentileza, a próxima lâmina. Os assentamentos e a assistência técnica nos assentamentos, ela evolui conforme evoluiu a reforma agrária no Brasil e o número de assentamentos. O INCRA é quem organiza, nós temos uma sede aqui em Brasília, com 30 superintendências regionais e 40 unidades avançadas. Então, quem opera as políticas de assistência técnica são as superintendências regionais, supervisionadas e orientadas por nós aqui na sede em Brasília. Pode passar. Eu que passo? Aqui? Ok. Aqui um pouco a evolução da reforma agrária, de forma muito breve. Esse quadro é de 1985, a gente tinha 61 municípios com assentamentos, 67 projetos de assentamento em 1985, com 9,8 milhões de hectares. Aqui o quadro em 2003, 1.512 municípios com assentamentos, 4.800 projetos, e aqui 2014, com 2.027 municípios, 9.109 projetos de assentamentos, 88 milhões de hectares, 957 mil famílias, aproximadamente a 1 milhão. Esses são os números gerais da reforma agrária. Nós temos os 9 mil assentamentos no primeiro gráfico de pizza, em torno de a grande maioria dos assentamentos na região Nordeste, e no segundo gráfico de pizza, estes assentamentos em número de famílias. Então, nós temos no Nordeste a grande maioria dos assentamentos com um número pequeno de famílias, e na região Norte, o maior número de famílias, 44% da reforma agrária do Brasil está na região Norte, 35% aproximadamente na região Nordeste, e demais nas outras regiões. Um pouco da assistência técnica na reforma agrária, que foi solicitado aqui no pedido, um pouco do histórico, né? Os assentamentos evoluíram de 85 a 95. A assistência técnica ela era prestada por articulações do INCRA com os governos estaduais, com as empresas estaduais. Em alguns casos não aconteceu assistência técnica no período anterior ao projeto ContaCap, que foi financiado pelo BNB. Foi uma experiência inicial que deu origem ao projeto Lumiar em 96, 99, que foi extinto no ano 2000. 2000 a 2003, seguindo o histórico que o Urbem colocou, nós não tivemos assistência técnica. Retomando em 2003, a gente tem 3 grandes ciclos da assistência técnica nos assentamentos. 2003, 2007, com um instrumento de convênios, foi sendo esgotado, não é um instrumento de contratação de serviços adequado à complexidade e à diversidade da necessidade de contratação. 2008, 2009 começa-se com o Siconv, a entrada do Siconv, já se começa também a desenhar alguns contratos. 2010 já começa a Lei de ATER, relatada pelo Urbem. O INCRA é um dos executores da Política Nacional de Assistência Técnica e operamos da mesma forma que o Urbem relatou em 2015 a Anater. O que está previsto na nossa ação é a viabilização de assistência técnica lá no PPA para as famílias assentadas, além da formação e capacitação por meio de contratos com entidades públicas, privadas ou entidades sem fins lucrativos. E também a gente tem apoio com acordos de cooperação com instituições públicas federais, que são as universidades, para aproximar o ensino e a pesquisa da nossa extensão na reforma agrária. A assistência técnica na reforma agrária, o assentamento é uma comunidade em implantação, então o técnico da assistência técnica ele passa a ser um articulador das políticas públicas, desde na base ali os créditos de instalação do INCRA, previstos na Lei 13.001, aprovada no ano passado, a política de microcrédito, de agroindustrialização, de mercados institucionais, dos créditos como o PRONAF,
Bolsa Verde nos assentamentos da região norte em especial, e uma das ações que toma muita importância do trabalho dos técnicos nos assentamentos é o cadastro ambiental rural com vista à gestão ambiental dos assentamentos. Aqui, de forma muito protocolar, o Alexandre já se referiu ao fluxo, né? Mas a gente tem um Programa Nacional de Assistência Técnica com instrumentos da política da Pinater, o fluxo de contratação e a operacionalização tem o credenciamento das entidades feito pelo MDA, o instrumento de contratação são chamadas públicas, que contratam aquelas entidades, que apresentam propostas àquelas entidades credenciadas. É feita uma comissão que, com critérios objetivos publicados no edital, seleciona as entidades. Na base, então, contrata os serviços. Esses serviços são executados. Está previsto na lei e no decreto o acompanhamento, monitoramento por sistema eletrônico, com laudo, com ateste dos beneficiários de que receberam o serviço, liquidação das despesas e finalização do fluxo. Esse é o quadro atual da assistência técnica no Brasil. A gente atende hoje aproximadamente 400 mil famílias que estão distribuídas nesses percentuais. A gente tem uma cobertura maior na região sul, sudeste e centro-oeste, em torno de 86% no sul, 57% sudeste, 47% centro-oeste, 39% na região nordeste e 26% na região norte, onde a gente tem o maior número de assentamentos. Esse percentual ele é feito dentro de cada região. Em nível de Brasil, a gente tem 31% dos técnicos contratados, em torno de 4 mil técnicos, estão na região norte, 37% nordeste e centro-oeste, sul, sudeste, como colocado. Os grandes desafios que foram solicitados, então, para 2015, a assistência técnica pelo decreto 8.256, a partir da Lei 13.001 de 2014, os créditos de instalação para as famílias assentadas, eles são operados pela assistência técnica. Então, a gente tem em torno de 120 mil famílias que estão sem receber os créditos de instalação e que necessitam a contratação de assistência técnica. Então, para esse ano, de acordo, obviamente, com os limites orçamentários que forem disponibilizados, o nosso desafio é ampliar para essas famílias que necessitam o crédito. Estamos num processo de construção do PPA 2016-19, onde a gente está buscando a universalização dos serviços para as famílias assentadas. Aqui a nossa equipe, meu e-mail e muito obrigado. Muito obrigada, Dr. César.